E a palavra que eu quero trazer é que a glória voltou. A glória de Deus, ela é poderosa. A glória de Deus, ela está nesse lugar. A glória de Deus vem sobre a sua vida. A glória de Deus vem. A glória de Deus está aqui. Nós já estamos envolvidos nessa glória. Nós já estamos envolvidos nessa presença. Nós já estamos envolvidos nessa atmosfera. Ele está nesse lugar, né? A adoração, a busca pela presença de Deus, sabe, derrota os inimigos, traz a vitória do Senhor, né? A Bíblia conta a história de um rei chamado Josafá, que ele convocou o povo a adorar ao Senhor antes de ir para a batalha, e quando eles chegaram na batalha, os inimigos já tinham sido eliminados, os inimigos já tinham perdido a guerra, sem antes deles chegarem lá, apenas com a adoração, apenas com a busca, a manifestação da glória do Senhor. A glória do Senhor, ela transforma, ela muda, ela traz vitória, ela transforma o ambiente onde a gente está. A gente pode perceber nesse ambiente, a gente pode perceber aqui uma atmosfera diferente, porque a glória de Deus está aqui, ela se manifesta e ela se revela, e hoje você vai receber, vai viver, vai experimentar mais dessa glória, amém? A Bíblia, ela nos conta a história de alguns jovens, que eu queria compartilhar hoje, né? Fala sobre os filhos de Eli e sobre Samuel. A gente vai ver como esses jovens, eles lideram com a glória de Deus, como eles trataram a respeito das coisas do Senhor. Os filhos de Eli, né? Eli era um sacerdote na casa de Deus, e ele tinha 2 filhos, e a Bíblia nos traz algo a respeito desses 2 filhos dele. Queria ler com vocês os textos lá de Samuel, 3 textos que falam sobre quem eram os filhos de Eli. Em 1 Samuel 2,17 diz: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. 1 Samuel 2,12 e 1 Samuel 2,22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. A gente vê aqui um sacerdote que é Eli, e esse sacerdote possuía 2 filhos, e esses 2 filhos não tinham respeito nenhum com as coisas de Deus. Eles não se importavam com a casa de Deus, eles não davam devido valor às ofertas que eram entregues na casa de Deus. Eles eram pessoas que não se importavam com a posição que tinha e nem com quem eles eram. Eles simplesmente queriam curtir a vida, eles simplesmente queriam se beneficiar, mas não queriam pagar um preço, não queriam se santificar, não queriam se comprometer com o Senhor, não queriam se comprometer com a casa de Deus. E Eli, que era o pai desses jovens, a Bíblia também não diz muita coisa boa sobre ele, né? Demonstra que ele tinha um sacerdócio relaxado, que ele vivia um sacerdócio de qualquer jeito, deixava seus filhos fazerem as coisas, ele não repreendia, ele não corrigia, ele não tinha presença na sua casa, sabe? E isso diz muito para as nossas vidas. Nós não podemos ser relaxados, nós não podemos viver uma vida de qualquer forma ou de qualquer maneira, nós não podemos viver de qualquer jeito. Existe uma maneira da gente viver a nossa vida, que na hora que você viver, ela vai te completar 100%, ela vai fazer você se sentir realizado, feliz, você vai se encontrar nessa forma de viver. Não são em outras formas de viver que tem por aí, é somente nessa forma de viver que você vai conseguir se encontrar, você vai conseguir descobrir quem você é, você vai conseguir experimentar aquilo que você foi feito para viver e experimentar, porque não existe, você foi sonhado por Deus, você foi planejado por Deus, Ele planejou, Ele te projetou para algo específico, e é somente nesse algo específico que você vai conseguir se encontrar. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é tentando todos os caminhos que aparecem à sua frente, é somente no Senhor e com o Senhor, né? Ele era o sacerdote do seu lar, ele era o sacerdote da sua casa, mas parecia que ele não fazia muito bem esse serviço, sabe? Você que é homem,
né? Temos muitos homens aqui, que você se levante, que Deus levante uma geração de homens que sejam sacerdotes realmente do lar, homens que venham orar pelas suas casas, pelos seus filhos, homens que venham realmente transformar o seu lar, sabe? Você está aqui hoje porque Deus quer fazer de você um sacerdote realmente dedicado ao Senhor, sabe? Cheio da glória e da presença do Senhor. Você vai exercer um sacerdócio santo e puro, e a sua casa vai ser abençoada, sabe? As mulheres são maravilhosas, são de oração, são guerreiras de Deus, mas nós homens não podemos ficar omissos da nossa posição de oração e de abençoar os nossos lares e as nossas casas. Às vezes você viveu uma vida torta por aí, tem filhos, mas você não orou abençoando o seu filho, você nunca liberou uma palavra de bênção sobre ele, sabe? Você às vezes tem uma esposa, mas você não ora pela sua casa, não abençoa a sua esposa, sabe? Desperta no seu dia, abençoa o dia dela, profetiza. Você é o sacerdote do lar, sabe? Você é o homem da casa que Deus chamou para exercer esse sacerdócio. Então corresponda com o que o Senhor te chamou para ser e viver, sabe? Eu amo intercessão, orar, mas às vezes eu fico assim, gente, faltam homens, a gente não pode ser omisso e deixar, sabe? As mulheres são maravilhosas, mas cadê os homens? Cadê aqueles que vão orar, que vão clamar ao Senhor? Ele representa esses homens que não tinham muita ligação realmente, compromisso com as coisas do Senhor. E de repente chegou uma guerra contra os filisteus, e eles tiveram que enfrentar o inimigo. E nessa batalha, nessa luta, os filhos de Eli tiveram uma ideia maravilhosa. Eles tiveram uma ideia incrível: vamos trazer a arca do Senhor, porque se a arca do Senhor estiver conosco, nós vamos vencer essa guerra. A arca do Senhor, ela simboliza a glória. Era o objeto mais sagrado que existia em Israel. Ela ficava num lugar chamado Santo dos Santos. Não se podia entrar lá de qualquer forma, nem de qualquer maneira. Aquela arca representava a glória e a presença de Deus. Representava que o Senhor estava no meio de Israel. Que eles falaram: vamos trazer essa glória, vamos trazer essa arca, vamos trazer a arca do Senhor, porque se a arca do Senhor vier, nós vamos vencer essa batalha. O Senhor vai estar conosco, nós vamos ter a bênção dele. Vamos lá, vamos buscar. Eles foram lá, eles trouxeram a arca, e quando a arca chegou, sabe, Israel conhecia a importância daquela arca. Era a glória e a santidade do Senhor representada ali, e eles reconheciam isso, que diz que o povo começou a celebrar. Eles começaram a fazer tanta festa, que os filisteus ficaram assustados, e eles falaram assim: meu Deus, chegou Deus no meio deles. Eles ficaram apavorados de ver a reação do povo de Israel, quando a arca e a glória chegou naquele lugar. Porém, quando a arca chegou, quando a glória chegou, eles não venceram a batalha. Eles perderam aquela batalha. Eles não só perderam aquela batalha, como aquela arca foi levada, como a glória do Senhor foi tirada deles, sabe? A glória do Senhor foi levada. Eles pegaram a arca e levaram ela com eles, e eles ficaram apavorados, porque a glória se foi. Houve um julgamento de Deus sobre toda a família de Eli naquele dia, e eles morreram naquele dia. A glória foi perdida, a glória se foi, eles perderam a batalha. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe uma conduta correta. Não adianta a gente viver a vida de qualquer forma, e na hora das batalhas e dos desafios a gente querer ir lá orar. Não, vou orar para que o Senhor venha, para que a glória dele se manifeste, para que a presença dele venha. Sim, você tem que fazer isso, mas você precisa de ter uma conduta adequada a esse clamor. Você precisa de ter uma conduta adequada ao sacerdócio, ao serviço de adoração, de busca que você está realizando. Você precisa de um comportamento adequado. Os filhos de Eli, eles perderam a glória do Senhor por causa de um comportamento inadequado, né? Eles tratavam tudo de qualquer forma, de forma relaxada, e na hora da batalha eles queriam trazer essa glória. A ideia de trazer a glória é maravilhosa, mas a conduta deles, não. O resultado, eles perderam aquela batalha. A glória de Deus, ela não ficou fraca por causa da conduta deles. Ela continuou poderosa. Ela sempre foi poderosa. Sabe o que aconteceu quando a arca do Senhor foi levada para o meio dos filisteus? Eles pegaram a arca do Senhor e colocaram dentro de um templo do deus deles, chamado Dagon. E quando aquela arca estava ali dentro, né, eles foram dormir. No outro dia de manhã, Dagon estava caído no chão. Eles levantaram Dagon e foram. No dia seguinte,
Dagon também estava caído no chão. No outro dia que eles levantaram Dagon não só estava caído, mas a sua cabeça e os seus braços estavam quebrados. Sabe, a glória do Senhor estava ali, trazendo juízo sobre os deuses do inimigo. Eles não puderam resistir à presença e à glória do Senhor. Olha o que diz lá em 1 Samuel 5, versículos 11 e 12. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca do Deus de Israel, que ele volte para o seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e ao nosso povo. Pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até ao céu. Olha para você ver como que a glória de Deus era poderosa. No meio do inimigo, somente a glória, a presença, a arca estava destruindo os inimigos. Sabe, era só a arca ali, estava trazendo julgamento, e os inimigos estavam perecendo, eles estavam assustados, eles ficaram temerosos de tamanho poder e de tamanha grandeza que aquela arca significava. A mão do Senhor pesou ali sobre eles, e eles estavam sendo afligidos por causa da glória e da presença do Senhor que estava ali no meio deles. A glória não perdeu a força, a glória não deixou de ser forte, a glória não ficou fraca, mas a conduta deles não fez com que eles ganhassem a batalha, mesmo eles buscando e querendo a glória do Senhor no meio deles. Os filisteus, tão temerosos e tão apavorados que eles estavam, eles resolveram devolver a arca para Israel. E foi interessante que quando eles foram devolver a arca para Israel, eles foram mandar a arca de volta, mas eles também mandaram ofertas, eles mandaram ouro. Cara, eles tinham acabado de ir lá destruir o povo, e eles agora estavam mandando dinheiro, mandando ouro, mandando oferta para esse Deus, querendo se livrar dessa arca, porque eles estavam perecendo. Eles tinham acabado de derrotar o povo de Deus ali, por causa do pecado deles. Eles venceram a batalha, mas eles não resistiram agora e tiveram que mandar de volta. Vamos nos livrar disso aqui, porque senão daqui a pouco a gente não vai resistir mais, a gente não vai mais aguentar, manda de volta. E eles mandaram com ouro, com ofertas, com honras. Devolve a arca deles, nós precisamos nos livrar disso antes que o Senhor nos extermine de vez. Isso demonstra que a glória de Deus, ela é poderosa, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar das nossas indiferenças. A glória de Deus, ela é poderosa, ela continua sendo poderosa, ela não perde a sua força. E o que nós precisamos é dessa glória. O que a gente precisa na nossa casa, na nossa rua, no nosso dia a dia, é essa glória manifesta, é essa glória revelada. É ela que vai destruir os inimigos, as forças contrárias, as forças das trevas que tentam oprimir o seu lar, oprimir a sua casa, oprimir a sua escola, oprimir os seus irmãos, oprimir os seus pais. Só vai ser vencida com a glória do Senhor se manifestando naquele lugar. E você é a pessoa que o Senhor chamou, que o Senhor convidou a manifestar essa glória. Se você está aqui, é porque Ele te chamou. Às vezes você pode ser o único da sua casa que crê e que acredita. Você veio primeiro, porque o Senhor quer manifestar a glória dEle na sua casa, através de você, através da sua vida. Mas às vezes você não está entendendo isso ainda, e você às vezes quer sair de casa, você quer desistir dos seus pais, você quer desistir da sua família, você quer desistir, você está querendo entregar todos os pontos, mas o Senhor está assim: manifesta a minha glória, sabe? Chama a minha glória para dentro da sua casa, chama a minha glória para dentro do seu lar. Deixa eu realizar através de você e salvar aqueles que são os seus, sabe? Mas tenha uma conduta adequada. Tenha uma conduta adequada com seus pais. Tenha uma conduta adequada com a sua família. Tenha uma conduta adequada no seu colégio. Não adianta nada a gente vir aqui, orar, clamar, viver essa atmosfera, se quando você chegar lá, a sua conduta não for adequada, sabe? Não vai acontecer. Você vai perder batalhas. E Deus não chamou a gente para perder batalhas, porque Ele é mais que vencedor em todas as batalhas. E você pode vencer as suas batalhas com a glória do Senhor contigo, ao seu lado. Eu lembro uma vez que lá em casa, quando separaram meu quarto com o quarto do meu irmão,
eu levei um rádiozinho para o meu quarto, a gente dividiu as coisas. Eu falei assim, não, eu quero rádio, porque no rádio na época a gente comprava CD, né? Vamos ouvir um louvor de adoração, a presença de Deus. E ele ficou com um videogame, eu fiquei com um rádio, cada um com uma coisa. E eu falei assim, Deus, o meu quarto vai ser um lugar de adoração, um lugar da sua presença, um lugar de clamar ao Senhor. E ali era o lugar onde eu chorava, onde eu me entregava, e a minha alegria era ter o meu quarto separado do meu irmão. Mas de repente lá em casa, eu chegava da escola, tinha alguém no meu quarto. Acontecia alguma coisa, tinha alguém no meu quarto. Eu chegava da igreja, tinha alguém no meu quarto. E aquilo começou a me deixar irritado, porque eu gostava de entrar para o meu quarto, orar, colocar os meus louvores, que, né, todo mundo acha os louvores estranhos, aquelas músicas lentas, que repete 1000 vezes. Eu ficava lá e todo mundo estava no meu quarto. E uma vez eu reclamando com a minha mãe, indignado, mãe, eu não aguento mais, por que todo mundo está aqui, é meu quarto, cada um tem o seu, mas todo mundo quer ficar aqui. E a minha mãe, ela virou para mim e falou assim, filho, eu não sei te explicar, mas tem algo diferente desse quarto. Parece que aqui dentro a presença de Deus é mais gostosa. Quando a gente entra aqui no seu quarto para adorar a Deus, a gente se sente envolvido, a gente não quer sair, tem algo diferente aqui. A gente parece que descansa aqui e sai mais descansado do que quando a gente estava no outro quarto. Não sei te explicar. E na hora que a minha mãe falou aquilo, eu falei, caraca, é o que eu oro. Eu oro para que a presença esteja aqui, para que a presença se manifesta, sabe? É isso que você precisa fazer na sua casa. Quando foi que a sua mãe ou seu pai chegou em casa e deparou com a glória do Senhor te cercando, a glória do Senhor envolvendo, a glória do Senhor no ambiente? Quando foi que às vezes seu pai e sua mãe chegou e te encontrou lá, manifestando a glória do Senhor na sua casa? Às vezes é o que está faltando para a sua família estar aqui, sabe? Porque o Senhor, Ele quer a sua família, Ele trouxe você porque Ele quer a sua família. Você é só a porta de entrada para que essa glória se manifeste, para que essa glória vá. Ele quer a sua casa e Ele quer que você manifeste essa glória dentro da sua casa. Manifesta essa glória, manifesta, traz essa presença, traz essa glória, porque tem coisas que a gente não vai conquistar com palavras, mas nada resiste à presença de Deus. Nada resiste à glória de Deus. Tem coisas que não vai ser falando que você vai conseguir, brigando dentro de casa que você vai conseguir, mas manifestando a glória, tendo uma conduta adequada a essa glória que você quer manifestar, você vai conquistar espaço na sua casa, você vai conquistar espaço na sua família, dentro da sua casa. Você vai estar no seu quarto e as pessoas vão chegar, seus colegas vão chegar e não vão entender, mas vão ser tomados com aquilo. Você pode fazer isso no seu colégio, aonde você estiver, faça, manifeste essa glória. A Bíblia também nos fala sobre Samuel. Samuel era um rapaz especial, diferente. A mãe dele não podia ter filhos e fez um voto ao Senhor, que quando ela tivesse um filho, esse filho estaria dedicado ao serviço do Senhor. E falar sobre Samuel me deixa assim, realmente muito chocado, muito chocado. E eu quero compartilhar algumas coisas sobre Samuel e ler uns textos que a Bíblia diz sobre Samuel. Em 1 Samuel 3:1 diz: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sobre a direção de Eli naqueles dias. Raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Em 1 Samuel 3:19-21, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Diz que naquela época não era raro se ouvir o Senhor, era raro ter visões, mas Samuel mudou essa história. Samuel crescia diante do Senhor e ministrava perante ao Senhor debaixo da tutela de Eli. E Samuel, o Senhor confirmava, todos reconheciam que existia algo diferente nele, todos reconheciam que ele era profeta, todos reconheciam que Deus estava com Samuel. Aonde ele passava, o Senhor confirmava as palavras de Samuel. O Senhor fazia questão de dizer: eu estou com ele, eu estou com ele, eu estou com ele. E assim todo Israel era abençoado através de Samuel. Mas Samuel, alguns pontos que eu queria falar sobre ele, que é bem interessante, é que, de acordo com algumas tradições, né, Samuel, ele veio da descendência de Corá. Ele era um levita, mas ele morava na região de Efraim, a sua família. Os coraitas foi um pessoal que, por causa da sua revolta, por causa da sua rebeldia, despertou a ira do Senhor, que a terra se abriu e os engoliu,
toda a sua família, por causa da rebeldia da sua família. Então Samuel veio de uma família que tinha uma descendência que não era tão boa, não era tão bem falada, vamos dizer assim, que era a descendência de gente rebelde. Mas Samuel não ligou para essas coisas. Ele veio de uma família que o seu pai tinha 2 mulheres, e uma implicava com a outra. A mãe de Samuel não podia ter filhos, e a sua rival fazia chacota com a cara dela, implicava com ela. Então ele veio de uma família de conflitos. Às vezes a sua casa é uma casa de conflitos, onde você às vezes mora com a sua mãe, mas mora com o padrasto, ou mora com a madrasta. Às vezes a sua família não está tão bem estruturada. E Samuel tinha uma família assim, a mãe dele, o pai dele, o pai amava a mãe, mas existiam 2 mulheres. A gente fala assim, naquela época podia, aquela época era assim, aquela época era diferente. Mas independente que época que for, é muito ruim você estar com alguém que não é exclusivamente seu. Você está com alguém que você tem que ficar dividindo. Isso gera conflito, isso gera atrito, isso dói dentro da pessoa, isso não é legal. E Samuel veio dessa família. Samuel não foi criado nem pelo pai e nem pela mãe. Ele ficou com a sua mãe por volta até os seus 3 anos. Por quê? Porque a sua mãe tinha falado que quando ele fosse desmamado, ela levaria e apresentaria ao Senhor. Então foi mais ou menos com 3 anos de idade que Samuel foi levado para ficar no templo, para servir ao Senhor. Ele não foi criado pelo pai, ele não foi criado pela mãe dele. Ele veio de uma família complicada, com conflitos internos. Ele não foi criado nem pelo pai, nem pela mãe. Ele foi praticamente ensinado debaixo da tutela de Eli. O líder espiritual dele não era o melhor exemplo. Eli não era um grande exemplo de um grande sacerdote. Tanto é que o juízo de Deus veio sobre a sua casa. E Samuel, ele estava debaixo dessa liderança, que não era uma liderança tão boa. Todos conheciam a fama dos filhos de Eli. Todo mundo sabia do comportamento ruim que eles tinham. Samuel cresceu no meio de pessoas que tinham condutas e comportamentos que não agradavam a Deus. Samuel não teve muita escolha na vida dele, porque ele era uma oferta ao Senhor. Ele foi entregue e a única opção que ele tinha era servir ou servir, né? Ele era totalmente do Senhor. Ele não tinha escolha. A gente às vezes acha que não tem escolha na vida. Samuel não tinha. Ele era do Senhor e do Senhor e pronto. Mas apesar de todas essas coisas, algo muito interessante na Bíblia é que a Bíblia ela não esconde o pecado dos seus heróis. A gente tem Davi, que foi um dos maiores reis, conquistadores, guerreiros que existe na palavra de Deus. E a Bíblia demonstra com exatidão os seus pecados, os seus erros e as suas falhas. Mas nós não encontramos na Bíblia nenhum apontamento de um pecado de Samuel. Samuel veio de toda essa confusão. Ele não tinha um líder. Às vezes você reclama, às vezes você acha que seu discipulador não é bom, às vezes você acha que você não está numa igreja tão legal. Samuel não se importou com essas coisas. Foi debaixo da tutela de Eli, um sacerdote que não era o melhor exemplo, que ele cresceu. E que ele cresceu na presença de Deus. Ele se tornou quem era debaixo da tutela de Eli. Ele sabia o que era se submeter. Ele sabia o que era respeito. Ele sabia o que eram essas coisas. Samuel era um homem diferente. Era um homem diferente. Me espanta que não há na Bíblia um apontamento de um pecado de Samuel. E isso é na época da lei. É na época passada. Hoje a gente está na época da graça, né? A gente acha que é mais fácil, algumas acham que é mais leve. Mas naquela época não há um apontamento de pecado de Samuel. Isso demonstra que nós não temos desculpas. Samuel destrói todas as nossas desculpas com a sua vida, para poder não manifestar e não viver a glória de Deus. Eu não sei que desculpa você tem para viver a vida do jeito que você vive, para não estar manifestando a glória de Deus. Mas Samuel, ele frustra todas as nossas desculpas. Uma família complicada, uma geração que tinha pessoas rebeldes que foram julgadas pelo Senhor, de certa forma podiam chamar de amaldiçoada, não sei. Mas Samuel frustra tudo. Ele não foi criado pelo pai e pela mãe, foi criado distante dos pais e da mãe, apesar que a mãe dele visitava ele, levava presentes para ele, mas ele foi criado distante.
Ele não foi criado junto do papai e da mamãe. Ele frustra todas as nossas desculpas. Nós não temos desculpas para viver uma vida sem manifestar a glória de Deus. Nós podemos manifestar essa glória. Nós podemos viver diferente. Nós podemos fazer diferente. Nós podemos quebrar os ciclos que há dentro da nossa casa. Se às vezes dentro da sua casa o ciclo é de confusão, e você fala assim, não, quando eu tiver minha família vai ser diferente. Não é quando você tiver a sua família, você já tem. Você é filho de um pai e de uma mãe, você precisa ser diferente, é agora. É mudar hoje, é mudar para agora, é trazer essa glória para agora dentro da sua casa, é trazer essa glória para agora. Não adianta querer vencer batalhas lá fora, se dentro de casa a gente está indiferente com aqueles que estão lá dentro. A gente tem que amar primeiro a nossa família, a gente tem que amar primeiro os nossos pais. As primeiras pessoas que você tem que amar quando você se converte ao Senhor, que você quer ganhar para Jesus, é a sua casa, são os seus parentes, são os seus familiares, é eles, é o seu primeiro... o seu primeiro campo missionário. Não tem isso. Às vezes você quer fazer tantas coisas, mas não está dando atenção às pessoas mais preciosas que o Senhor colocou na sua vida. Sua família. Qual foi a última vez que você orou pela sua mãe ou pelo seu pai? Qual foi a última vez que você falou assim, deixa eu manifestar a glória do Senhor aqui, mãe? Queria abençoar o seu dia, queria abençoar hoje, quero orar por você, posso? Vou orar para que a glória venha, para que o Senhor toque o seu coração, para que no seu trabalho o Senhor esteja com você, guardando você das armadilhas do inimigo. Quando foi a última vez que você fez isso? Às vezes você não faz isso porque a sua conduta não está adequada a esse posicionamento que você quer ter, e por causa disso você não manifesta a glória. Mas hoje o Senhor, Ele quer te convidar a ter uma conduta diferente. Ele quer manifestar a glória através de você. Entenda, você foi chamado para isso. Você foi chamado para manifestar. A glória não é fraca, a glória não é vazia. Lá em 1 Samuel 7,10 diz: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os filhos de Eli perderam a arca. Samuel convocou o povo a se arrepender pelos pecados. Samuel chamou o povo e falou assim: venham, vamos nos arrepender, vamos nos voltar para o Senhor. Jogue fora os seus ídolos, jogue fora aquilo que tem roubado o seu coração do Senhor, e venha hoje se arrepender ao Senhor. Samuel fez uma convocação para que o povo se arrependesse, para que todo o povo de Israel se voltasse ao Senhor. Enquanto ele oferecia a sua oferta, Deus trovejou. Eu não sei se você sabe, mas oferta, né, tem a ver com adoração. Existem duas coisas, né? Adoração e louvor. Se você procurar na Bíblia, toda palavra na Bíblia que foi traduzida como adoração, em sua raiz, no grego, no hebraico, ela vai ter alguma ligação com algo chamado oferta, com algo chamado entrega. Adoração é entrega, adoração é se doar, adoração é dar ao Senhor aquilo que Ele quer receber. Isso é adoração, é entrega, é oferta, é se doar. Isso é adoração. Louvor é manifestar a glória de Deus, louvor é expressar a glória de Deus de alguma forma, de alguma maneira, mas adoração é oferta, é entregar. Eles estavam ali com Samuel, entregando, ofertando, adorando ao Senhor, e aquela adoração tocou o coração de Deus, e os filisteus se juntaram para destruir Israel, mas o Senhor trovejou e derrotou diante de Israel os filisteus. O Senhor trovejou do céu e derrotou os inimigos. Quando eles se voltaram ao Senhor, quando eles se arrependeram, quando eles começaram a adorar o nome do Senhor, sabe, a adoração move, a adoração derrota os inimigos, porque traz a glória, traz a presença. Samuel se levantou e falou: vamos buscar, e os inimigos foram derrotados. Todos os inimigos foram derrotados diante dos olhos do Senhor, de Israel, diante dos olhos de Israel, eles foram derrotados. A conduta de Eli fez com que a glória se fosse. A conduta de Samuel fez com que os inimigos fossem derrotados. E sabe o que é interessante? Eles não se reuniram para a batalha, eles não se reuniram para poder lutar contra os inimigos, eles não se reuniram para a guerra, eles se reuniram para se arrepender e adorar o Senhor. Eles se reuniram para isso.
E esse arrependimento e essa adoração fez com que o Senhor trovejasse, fez com que o Senhor viesse e derrotasse os inimigos de Israel. Sabe, Deus ele está trazendo a glória dele de volta. Houve um tempo aqui no Brasil que a manifestação da glória de Deus você via para todo lado, correu o Brasil, era maravilhoso. Eu acredito que Deus quer nos despertar novamente, quer trazer essa glória novamente às nossas casas, às nossas vidas, sabe? Eu acredito que vai ter momentos que a gente vai passar por ruas e vai sentir a presença fluindo de casas, de lares, de pessoas. Eu acredito que Deus quer trazer essa glória e Ele quer fazer através de você. É interessante que lá em Gênesis, sabe, já sentiu às vezes um vazio dentro de você? Já sentiu às vezes a falta de algo? Às vezes você tenta preencher essa falta de algo com atenção. Você fala que é o carinho dos pais que faltou. Você pode falar que é carência. Às vezes você acha que vai ser um namorado, uma namorada que vai preencher esse vazio. Às vezes você acha que vai ser o dinheiro, que você tendo posses. Às vezes você acha que vai ser status, que vai conseguir fazer com que você se sinta preenchido e realizado. Eu não sei o que você acha que vai te preencher ou te realizar, mas eu sei que lá na Bíblia diz que por causa do pecado do homem, o Senhor falou assim: não posso mais estar no meio deles, não posso mais deixar que o meu espírito esteja no homem. E o Senhor retira da humanidade o seu espírito. Naquele momento o Senhor retira o espírito dele, do homem, por causa do pecado. O pecado nos rouba a glória de Deus, o pecado nos rouba a presença de Deus, e por causa da conduta do homem, por causa da conduta de Adão, de Eva, a glória, o Espírito do Senhor foi retirado de nós, e isso causou um vazio dentro de você, isso causou um vazio dentro de você. Esse vazio que você sente, essa falta, essa saudade e essa necessidade que tem dentro de você, é do Espírito, é da glória do Senhor, porque originalmente nós fomos feitos para que essa glória esteja depositada em nossas vidas. Nós fomos feitos para que essa glória habite dentro de nós. Quando a arca foi construída, ela foi construída para simbolizar essa presença e essa glória no meio do povo de Deus, mas o projeto original, o que Deus realmente quer é você manifestando essa glória, é essa glória dentro de você. E a Bíblia me fala de um homem chamado Jesus, que a Bíblia diz que João Batista, quando ele olhou para esse Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É por causa da obra da cruz, é por causa da obra da cruz que hoje nós temos acesso ao Espírito Santo. Jesus falou para os seus discípulos o seguinte: é melhor que eu vá para que ele venha, porque enquanto eu não for, ele não vai descer, ele não virá. O Espírito do Senhor é a glória de Deus manifesta dentro de você, e quando você se arrepende, você nasce de novo, você é selado com esse Espírito, você é selado com esse fogo, você é selado com essa glória. Ela habita em você, ela se manifesta na sua vida, ela se manifesta em você. O Senhor, em Jesus, nós temos a glória de volta. Em Jesus, nós temos de volta aquilo que o pecado tentou destruir e tirar das nossas vidas, que é a presença do Espírito, que é a presença do Senhor, que é a glória do Senhor. Nós temos de volta, nós temos de volta em Jesus essa glória depositada. Hoje